Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar RPPS, Impacto e Adequação do Portfólio para o Cenário Atual e Perspectivas Pós-Crise. A gente tem aqui hoje a presença do Daniel Maeda, Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, e mais 4 dirigentes de importantes institutos de previdência municipais do nosso país. O João Carlos Figueiredo, que é presidente do IPREJUM, o RPPS de Jundiaí, e da ABPEM, que é a Associação Brasileira de Institutos de Previdência Estaduais e Municipais. O José Marcos Alves de Barros, gerente de investimentos do Reciprev, o RPPS de Recife. O Sérgio Miers, presidente do IPREVILE, que é o RPPS de Joinville, e vice-presidente da ABPEM Região Sul. E o Eduardo Reicher, presidente do IPREF, que é o RPPS de Guarulhos e segundo tesoureiro da ABPEM. Eu queria agradecer a presença de todos os participantes nesse webinar, em nome da 20 Partners, e também a presença dos nossos palestrantes, que desde o primeiro momento, desde o nosso primeiro contato, se dispuseram a estar conosco hoje aqui. A ideia é que cada um dos nossos palestrantes possa abordar os diversos aspectos que tocam o tema principal do nosso webinar, né, que é o impacto e adequação do portfólio dos RPPS nesse momento de crise e as perspectivas pós-crise. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu queria convidar o meu sócio, Marcelo Rabate, responsável pela área de investidores institucionais da 20 Partners, para a sua fala de abertura. Rabate, por favor. Muito obrigado, Júlia. Obrigado a todos. Agradecer a presença de todos os ilustres palestrantes aqui. Sim, minha primeira observação, antes de passar a palavra para os palestrantes, é assim, a gente está numa crise provocada, dessa vez, por fatores não econômicos, tá? Diferentemente de 2008. Tá? Então, isso é uma coisa que já é diferente do nosso dia a dia. Segunda coisa, a gente sabe que essa pandemia ela vai acabar, tá? Mas a gente não sabe quando, tá certo? E como a vida vai voltar após isso. Se quem falar que sabe, está tentando chutar. Tá? Agora, o que é importante colocar é que a gente tem uma grande diferença em relação à crise de 2008. Tá? Basicamente duas. Tá? Primeiro, o Brasil chegou muito mais débil, mais fraco a essa crise do que estava em 2008, em termos de números macroeconômicos. Tá? E a segunda coisa, que é uma coisa interessante, é que a gente chegou nessa crise com juros muito mais baixos, tá certo? E uma previsão de continuarem assim, tá, por um bom tempo. Vídeo hoje, nós vamos ter uma reunião do Copom, tá certo? Ou seja, então, temos uma diferença importante da crise de 2008 com a crise de agora. Tá? Então, com esse pano de fundo, tá certo? Vou devolver a bola para a Júlia aqui, para poder já distribuir aí para os palestrantes as primeiras considerações e as perguntas. Obrigada, Rabate. Rabate vai permanecer aqui com a gente hoje, inclusive para agregar aí nos nossos debates. Antes de passar a palavra para o Daniel Maeda, eu queria esclarecer aos participantes que todas as perguntas podem ser formuladas por meio da seção Q&A, que fica localizada aí no centro da tela. Conforme as perguntas, os temas e o tempo disponível, a gente vai distribuir as perguntas entre os nossos palestrantes e caso não haja tempo hábil para responder todas elas, a gente fará um encaminhamento posterior para os nossos palestrantes. Então, agora falando com o Daniel Maeda especificamente. Daniel, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje com a gente. É uma honra poder contar com a sua presença nesse webinar. Acho que é importante dizer, é admirável a postura que não só você, mas que a CVM como um todo vem tendo, em especial nesse período de crise, estando perto do mercado, ouvindo as dores de todos nós, esclarecendo as dúvidas e dando segurança jurídica nesse momento de tanta instabilidade, né? Acho que isso é super importante. E aí quero logo passar a palavra para os seus comentários iniciais, se puder contar um pouco para a gente quais têm sido as linhas de atuação da CVM nesse cenário de crise, Daniel. Perfeito. Eu que agradeço, Júlia, em meu nome, em nome da CVM, pelo convite, a chance de participação aqui, mais uma vez trocar ideias, né, expor um pouquinho a visão da CVM sobre, enfim, né, os nossos mercados regulados e como a gente vem encarando essa fase difícil, atípica, né, talvez sem precedentes mesmo, né, pela qual passa o Brasil e o mundo inteiro, né, na verdade. De fato, assim, tem sido um momento também muito atípico em termos de trabalho na CVM, né? As prioridades
com certeza foram revistas em larga medida, né? A CVM tem tentado dar bastante foco para a situação atual, né? E como você bem colocou, né? Enfim, reconhecemos isso, né? É um cenário que traz muita perplexidade, traz muita dúvida, né? Ninguém tem uma visibilidade muito clara de como vai ser o futuro, seja no curto, médio ou longo prazo, como colocou o Marcelo, e, enfim, né? Várias situações novas, inusitadas têm surgido, né? Então, acho que uma primeira frente de atuação da CVM, e aí eu até agradeço as palavras gentis, Júlia, em relação à CVM, de fato a gente tem tentado agir dessa forma, né? Mas tem sido muito nessa dimensão de ajudar o mercado a atravessar pelo período, né? Trazendo segurança jurídica, clareza, né? Orientação sempre que cabível, né? Uma visibilidade maior também para os participantes de mercado de como a CVM vai encarar as situações e tratar, né? Tudo isso ajuda a dar um pouco mais de chão, né, para o mercado, para os participantes de mercado, né? Em relação ao que eles devem fazer, enfim, né, qual é a melhor diligência aqui e ali naquela circunstância, né? Isso realmente tem sido uma frente muito forte, muito intensa da CVM sobre esse mercado e, enfim, temos vários exemplos disso, né? Na dimensão regulatória, várias deliberações já saíram, 848, 849, 852, 853, enfim, ofícios circulares também aí numa perspectiva de supervisão e fiscalização já saíram também, ofícios circulares da SRE, falando sobre ritos de ofertas e tudo mais, um ofício circular mais concentrado e consolidado da SIM, da minha área, atacando uma série de questões, né, desenquadramento de carteira, provisionamento de ativos em FDIC, questões operacionais, por exemplo, como cálculo de cota de abertura nesse cenário tão turbulento e volátil, né, para os fundos, obviamente, que lidam com cotas de abertura, assembleias online, né, assembleias virtuais, né. Eu acho que nesse ponto específico a gente tem uma dimensão diferente aí, né? Acho que talvez possa ser um legado que a gente extraia dessa crise para o futuro, né? Tomara que saiamos mais maduros, né? E mais fortes nesse tema, assim como nos outros também, depois que a pandemia acabar. Então, enfim, isso realmente, ou essas, né, são realmente muitas evidências de atuação, evidências concretas mesmo de atuação nessa frente regulatória ou até de supervisão e fiscalização. Claro enfim, existe uma segunda dimensão que é muito importante mencionar também, que é uma dimensão mais clássica, né, de atuação da CVM. Lógico que em qualquer cenário de crise, em qualquer cenário de volatilidade, né, a CVM se preocupa com, enfim, né, questões emergentes que podem afetar a normalidade do funcionamento do mercado e tudo mais, né? Não foi diferente nessa crise, né? E quem tem acompanhado isso percebeu, né, nitidamente algumas disfuncionalidades, né, acontecendo ao longo desse mês e meio, 2 meses aí de pandemia. Um exemplo bastante evidente aí é o do comportamento do mercado secundário de crédito, né, privado, algumas disfuncionalidades de preço, né, nos spreads, etc., surgiram, né, depois uma redução bastante dramática da liquidez, pelo menos na ponta compradora, né, muita gente querendo vender e poucos querendo comprar, e aí até, inclusive, e é bom, né, a gente ter esse suporte, essa coordenação, né? Agradeço acredito que foi muito oportuna e tempestiva, né, a atuação inclusive do Banco Central nessa questão, né? Naturalmente com a ascendência que eles têm sobre esse segmento de crédito de uma forma geral, né? Tomaram medidas que vieram, enfim, em boa hora, né, e em boa medida também, né, para mitigar alguns dos problemas que a gente via acontecendo nesse segmento, né? Um pouco também de um fortalecimento ou um aumento, né, da intensidade na supervisão do tema de alavancagem, né, dada a volatilidade de preços, né, nos mercados de negociação à vista, por exemplo, da B3, com vários circuit breakers acionando o tempo inteiro, né, por óbvio, fundos mais alavancados sofreram bastante, né, aqui ou ali, circunstancialmente viraram PL, né, e isso foi objeto de uma supervisão mais intensa nossa, e o resultado também bastante positivo, né, de que a indústria e as salvaguardas dessa indústria e dos mercados de negociação, inclusive, funcionaram muito bem, né? Então, enfim, são exemplos aí aliados a outros, né, de segmentos específicos que sofreram com algumas disfuncionalidades, aí, obviamente, enfim, ensejaram aí uma supervisão mais intensa, mais forte da CVM momentaneamente. O que eu poderia dizer, eu acho que é justo aqui, até aproveito o momento, é que me parece que a indústria de fundos, que é o meu campo de atuação mais específico, né,
ela pôde superar, ou tem podido, né, superar de forma bastante eficiente, né, bastante positiva, essa primeira onda da crise. Né? Por que eu estou falando aqui primeira onda? Né? Realmente eu acredito que essa crise ela vai acabar se manifestando em algumas ondas sucessivas aí ao longo do tempo. Né? Essa primeira onda é o que eu chamo assim de uma onda de confiança, uma onda de liquidez, né? E justamente daí o porquê, né, esse tipo de impacto que foi verificado, né, nos mercados de negociação, etc. Essa onda realmente ela arrefeceu, né, os spreads no segmento de mercado privado, ainda que não sejam os mesmos do pré-crise, já reduziram, né, em alguma medida. Os volumes de negociação na B3 que vinham enfrentando ali limites superiores, né, beirando a capacidade de operação da B3, né, já reduziram um pouquinho também, né. Os preços, né, se recuperaram parcialmente, né, lógico, não chegaram também ao patamar pré-crise. Aliás, eu acho que nada alcançou ainda o patamar pré-crise, né? Mas um momento de pico, né, dessa primeira onda, eu acredito realmente que já passou. Enfim, né, a indústria de fundos pôde enfrentar isso de uma forma bastante profissional na minha visão. Né? Claro que a segunda onda já está vindo aí, né? Os balanços dos bancos refletem já esse prenúncio da segunda onda, que seria talvez aí uma onda de inadimplência, quebra de empresas, né? Ninguém nega que isso vai acabar acontecendo em alguma medida, né? E naturalmente outros problemas vão acabar surgindo em função dessa segunda onda, né? Vamos ver como é que a indústria de fundos reage. A gente tem uma perspectiva aí de acompanhamento mais próximo, até particularmente mais da indústria de FDICs, né, em função disso, né, porque é o segmento talvez aí da indústria de fundos que mais financia pequenas empresas, médias empresas, né. A indústria de 555 não está muito exposta, né, a empresas menores, né. Ela investe mais em companhias abertas, instituições financeiras, né? Mas realmente o FDIC é um segmento assim que tem muita interconexão, né, com o financiamento de pequenas e médias empresas, que pode ser um pouco mais afetado, né, nesse aspecto, e por isso a nossa previsão agora está um pouquinho mais focada neles. Né? Acho que é um pouco do que eu poderia dizer nesse primeiro momento aí em relação à atuação da CVM e o que a gente tem enfrentado. Tá ótimo. Em algumas classes de ativos, Daniel, especialmente nos ativos de renda variável, a gente viu, você comentou, enfim, houve oscilações muito grandes, né? E os RPPS e os fundos dos quais eles são cotistas foram bastante afetados, né? E é possível também que tenha havido estouro de limite de risco de investidores institucionais. Você pode dividir com a gente, Daniel, como a CVM tem encarado essa situação do ponto de vista da perspectiva regulatória, né, do mercado que a CVM regula e a supervisão que ela faz em relação, por exemplo, a esses estouros de limites em fundos de investimento? Não, perfeito, Júlia. A pergunta é bem interessante, né? De fato, existe um rol de institucionais que estão aqui sob a nossa competência, né? Notadamente os fundos de investimento e os investidores não residentes. Os não residentes não estão sujeitos a nenhuma regra de enquadramento, então realmente a pergunta é bastante pertinente para os fundos, né? Como é que a CVM tem encarado essa questão dos fundos, né? A 555 ela regula, né, essa questão lá, disciplinando duas hipóteses de desenquadramento, né? O desenquadramento passivo, que é aquele provocado por fatores exógenos, alheios à vontade do gestor, e o ativo, né, que é o desenquadramento que a gente pode aí dizer que realmente representa uma irregularidade, né, o gestor que provoca uma situação de desenquadramento. Né. E o nosso ofício circular 6, como eu mencionei, um dos itens, um dos temas dele, foi essa questão do desenquadramento, e foi bastante importante para dar esse guidance para o mercado, né, inicialmente, de que, olha, obviamente, né, em função de um cenário tão imprevisível, né, tão atípico como foi o da pandemia, né, os desenquadramentos que surgissem, né, seriam considerados pela área técnica como passivos, naturalmente, né, e realmente teve uma discussão bastante interessante, até mais específica sobre isso, né, porque a 555 ela prevê um prazo de 15 dias, né, para que esse desenquadramento ele seja revertido em regra geral, né. E é interessante porque isso, na época, preocupou o mercado. Ele falou, poxa, mas essa crise ela parece uma crise que vai se alargar muito no tempo, né? Até porque, como o Marcelo lembrou, né, não é uma crise de origem financeira, de origem econômica, especificamente falando, mas de origem sanitária, né? E as regras de quarentena, você vê, né, elas estão em pé até hoje, né, em boa parte do mundo, né? Então, realmente é uma crise que tende a se estender mais no tempo.
E, naturalmente, esse descasamento, né, entre a dinâmica da crise e o prazo previsto na 555 trouxe uma certa preocupação dos gestores, né, que tentamos direcionar no ofício circular também, obviamente falando, olha, gente, essa regra de 15 dias da 555 é uma regra que tem um propósito de reporte, comunicação para a CVM, ciência para a gente do que está sendo feito ou não, mas não significa necessariamente que, ultrapassados esses 15 dias, até porque seria bem irracional, né, ou até imprudente a CVM tentar fazer isso, a situação de desenquadramento seja necessariamente uma irregularidade, ou passe a ser uma irregularidade. Né? Não dá para considerar alguma coisa outrora regular, né, como irregular, né, dado simplesmente o passar de um tempo fixo determinado em regulação. Isso seria impossível de fazer. Né? E aí a mensagem do ofício circular, obviamente, foi muito enfática nesse sentido de que, olha, o que nos interessa nessa situação é sempre, e aí dependendo de ser em 15 dias, em 30 ou em 60, né? Mas que o gestor ele sempre possa dar notícia para a CVM do que está acontecendo e mostre, diante das circunstâncias, que ele está tomando as melhores diligências possíveis. Isso é o que nos importa. Né? E aí realmente pode acontecer de um fundo permanecer desenquadrado por mais do que 15 dias, perfeitamente, né? E ele evidenciar realmente que aquilo está acontecendo por uma situação que foge ao controle dele. Né? Aliás, o começo da crise realmente... Agora a indústria já se acomodou mais, né, nessa situação de desenquadramento. Né? Mas lá no começo, em março, né, realmente aquela onda de circuit breakers e de variações de 2 dígitos, né, na Bolsa, né, ela perdurou por muito tempo. Né? E seria muito difícil realmente para um gestor de um fundo de ações, por exemplo, né, sujeito a toda essa volatilidade, conseguir... e seria até muito danoso, né, para o fundo, essa é que é a verdade, né? Ele forçar, né, um reenquadramento em 15 dias num cenário daqueles. Né? Obviamente, o objetivo da regulação não é esse, né, de jogar o gestor em nenhum tipo de corner. Né? O que a gente sempre vai buscar nessa situação é que, ok, naqueles 15 dias vai haver uma comunicação, sim, né, do fundo para a CVM mostrando como foi a evolução do desenquadramento. Mas sem problema nenhum que naquele momento o fundo ainda não tenha sido reenquadrado, desde que o gestor realmente mostre lá que fala, olha, estou atuando, estou buscando, né? Aqui ou ali, por exemplo, deixei de tomar, né, essa ou aquela decisão de investimento, né, porque realmente o momento era muito nocivo para o fundo nesse sentido, né, mas está aqui, enfim, né, continuei agindo de forma que, enfim, não em 15 dias, mas em 20, em 30, consegui encontrar um melhor equilíbrio ali e reenquadrar a situação do meu fundo. Né? Naturalmente, aliás, a gente até tem umas primeiras experiências de supervisão sobre isso, né, e até onde a gente pôde apurar, em todos os casos que foram objetos de reporte para a CVM, os casos foram arquivados, não adotamos nenhuma providência de enforcement, como a gente chama, né, para esses fundos, porque ficou realmente bastante evidenciado que o gestor fez o melhor que podia fazer dentro das circunstâncias. Legal. Olhando agora, tentando colocar agora um pouco o chapéu do RBPS, né, enquanto investidor, quais você acha que deveriam ser os pontos de atenção para os RPPS ao realizarem investimentos, ao selecionarem gestores, tanto nesse momento de crise quanto num momento subsequente, né? Porque como você colocou, enfim, a gente tem algumas ondas aí, a primeira já passou, está passando, e outras virão, e como é que você acha que eles devem se posicionar, os pontos de atenção e preocupação para a realização de investimentos? Legal, Júlia. Assim, o que eu poderia dizer a respeito disso? Né? Primeiro, eu acho que é interessante, enfim, desenhar um pouco, né, ou marcar esse papel dos investidores, vou chamar aqui de investidores institucionais de natureza previdenciária, tá? Não são só os RPPS, né, mas os fundos de pensão, por exemplo, também se enquadram nessa situação, entidades abertas de previdência complementar, né? É curioso porque em cenários de crise eles têm um papel que me parece, né, e é muito desejável, na verdade, que seja assim, né, um papel bastante contracíclico. Né? São investidores que não são pressionados, né? Diferente dos fundos de investimento mesmo, por exemplo, né? Houve, por exemplo, no segmento de renda fixa, né, uma pressão de saída, né, razoável, né, enfim, talvez aí 100 bi, né, de reais já, né, ao longo desses 2 meses, né, resgates e tal, que forçam o gestor a adotar uma postura vendedora. Né? Naturalmente, ele tem que pagar os resgates, etc. Né? Então, acho que é um privilégio, entre aspas, vamos dizer assim, né, com o qual os RPPS contam, os fundos de pensão, etc., né, esses institucionais de natureza previdenciária, de não sofrer, né, essas pressões típicas, né, dos momentos de crise, né, e naturalmente poder agir de uma forma contracíclica. Isso é muito interessante porque realmente abre muitas possibilidades para esses investidores de, enfim, né, se aproveitar um pouco, né, dessa contraciclicalidade,
enfim, desse papel contracíclico, né? E ganhar com isso, né? Então, acho que em momentos de crise realmente existe aí uma razoável, né, oportunidade, né, para esses institucionais, né, se aproveitarem do momento, né, e, enfim, né, procurarem posições realmente que ofereçam ganhos, né, no processo de retomada, né, dos mercados, como na verdade a gente até cheguei a falar aqui, né, já começou ou já aconteceu em alguma medida parcial, né, o Ibovespa, óbvio, não está lá nos 110, mas também já não está mais no piso que encontrou, né, os spreads de crédito privado não estão no patamar pré-crise, mas também já não estão no pico, né? Então, quer dizer, esse processo de retomada é um processo que pode ser muito bem aproveitado por investidores com esse perfil previdenciário, como são os RPPS, né? Agora, é lógico, né? Como é que você vai retornar, ou melhor dizendo, ampliar, né, posições eventualmente nesse mercado, né, sem correr riscos desnecessários e etc. Né? Isso é o grande cuidado que tem que se ter. E, de novo, assim, lembrando a circunstância, o contexto, né, de atuação dos RPPS, que são investidores que estão focados, né, ou obrigados por regulação a investir essencialmente em fundos de investimento, ou títulos públicos, né, mas enfim, a nova resolução talvez deva até mexer nisso, né, ampliar um pouquinho mais, mas essencialmente são institucionais que compram cotas de fundos. E aí o que eu sempre gosto de dizer, assim, olha, nunca se perder de perspectiva. Lógico que saber escolher o fundo correto é importante, por uma questão de diversificação de carteira, por uma questão de alocação tática, né? Tudo isso é muito valioso. Mas mais importante do que escolher o fundo, e é o que eu sempre gosto de dizer, é muito importante, é muito crítico que o RPPS tenha uma estrutura adequada para escolher o prestador de serviço. Isso é que vai fazer a grande diferença para ele ao longo do tempo, né? E não raro assim, talvez o mal feito desses processos de diligência, né, por parte de alguns RPPS é que tenham gerado todas essas dores de cabeça que alguns deles vêm enfrentando ao longo do tempo, né? Porque o fundo lá no começo até nem evidencia isso, mas depois de algum tempo, enfim, né, a falta de estrutura daquele gestor de fundos, né, a falta de diligência dele, etc., acaba aparecendo, acaba emergindo de alguma forma, né, e aí o RPPS passa a ter na carteira aquilo que se apelidou aí no mercado de um fundo estressado, né? Então, realmente, não tem a menor, enfim, né, ou tem bastante convicção para dizer, né, a parte mais importante desse processo é realmente você saber escolher o seu gestor, saber escolher o seu administrador, ter aquela segurança de que o desempenho do fundo, a performance do fundo virá naturalmente como um resultado, né, de um serviço profissional muito bem feito por alguém que é do mercado, especializado, tem um histórico para contar, tem uma reputação para zelar, isso é um outro aspecto bem interessante, também importante, né? Então, acho que são variáveis assim, realmente que, enfim, devem sempre chamar muita atenção do RPPS quando ele vai escolher o fundo em que ele vai investir, sem, obviamente, querer desmerecer a escolha do fundo em si, lógico, né? Tem o seu papel também, mas sublinho aqui 5, 6 vezes, né? E, escolher um bom gestor, escolher um bom administrador é o mais crítico nesse processo. Tem um ponto também que você mencionou na sua fala de abertura, que a CVM acabou sendo levada a reavaliar, né, em alguma medida, a sua agenda regulatória. E aí, se você puder explorar um pouquinho mais com a gente esse ponto, né, ainda está no radar a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica nesse ano. Será que a gente tem algum aprendizado da crise que pode ser utilizado no ensejo da regulamentação da Lei da Liberdade Econômica? E também se houve alguma revisão ou adaptação do próprio plano de supervisão baseado em risco, em razão da crise. Não, de fato, assim, em termos de agenda regulatória, Júlia, realmente alguma coisa mudou, mas eu acho que, pelo menos assim, óbvio, né, em relação aos temas da SIM, né, o essencial, né, o central permaneceu, né? A nossa proposta de adaptação da regulação à Lei de Liberdade Econômica, ela continua para esse ano, né? A gente ainda tem essa perspectiva. Na verdade, a minuta deve sair muito em breve, ela já está praticamente pronta, né? É a nossa discussão do momento. A regulação das securitizadoras também, né, ela continua na pauta ainda para esse ano, né? Aí, diferente da Lei de Liberdade Econômica, onde a nossa proposta é soltar a audiência e regular esse ano, no caso das securitizadoras, a nossa proposta é só liberar a audiência, né? E aí a regulação mesmo vai ficar para o ano que vem, né? Mas isso, enfim, ainda permanece em relação ao que tinha sido comprometido, né, lá no começo.
Óbvio que algumas questões mais pontuais, enfim, né, não tão estruturais, realmente ficaram para depois, mas eu acredito que muito em nome de, até, né, a abertura de uma agenda, né, para temas que realmente são muito importantes também, e que ganharam um momento muito propício, né? De novo, acho que o melhor exemplo é esse das assembleias digitais, né? Das assembleias virtuais. Como vocês viram, né? Essa discussão deu tanta relevância que conseguiu, enfim, conseguiu gerar, né, a edição até de uma medida provisória, né, alterando a legislação aplicável às companhias, né, abrindo espaço para uma regulação que veio bem rápido, né? A audiência, o relatório, a norma e tal, pela CVM, né? Em relação às assembleias virtuais, né, digitais, para companhias, né? Na ambiência de fundos, ainda que a gente não tenha mexido na regulação ainda, né? Existe um espaço aí bastante amplo, né, para que os gestores e administradores façam, né, e lá na frente nos contem as experiências, né, de realizar assembleias virtuais, né, o nosso ofício circular, a deliberação 849, mais especificamente, enfim, né, liberou, né, todo o mercado para fazer sem restrições essas assembleias, né, inclusive a convocação, a realização, etc., da assembleia, né, pode ser completamente feita de forma virtual enquanto durar a pandemia, até porque simplesmente não há outra forma de se fazer hoje, né? Então, enfim, né, na área das companhias a regulação avançou bastante agora para os debenturistas também, né? Vai sair muito em breve. E na área de fundos, assim, a gente tem também uma flexibilidade bastante grande de, enfim, né, de começar a enfrentar esse tema. E aí, quem sabe, né, e eu acho que é bastante provável, né, com as experiências que a indústria puder contar para a gente lá na frente, mudar a norma de fundos para regulamentar onde a indústria achar que seja conveniente e necessário, tá? Regulamentar isso de uma forma mais apropriada, tá? Mas esse eu acho que é o grande tema novo assim que acabou entrando, né? Seja para as companhias, seja para os fundos, né? Em função da pandemia e, de fato, como eu coloquei no começo, acho que é um grande legado que a gente vai poder aproveitar para depois disso tudo, né? E como é que tem sido, Daniel, a interação da CVM com os demais órgãos reguladores, né? Com a SPREV, com a Previc, por exemplo, nesse momento de pandemia? Se você puder dividir também um pouco com a gente sobre o andamento do grupo de trabalho, né? De revisão da resolução 3922, que busca trazer a regulação dos RPPS um pouco mais para próximo da regulação das entidades fechadas de previdência complementar. Como é que você está acompanhando isso? Não, perfeito, Júlia. Assim, eu posso até dizer com uma grande satisfação, assim, né, que o nosso nível de relacionamento interinstitucional, né, com a SPREV, com a Previc, com o Banco Central, né, e vários dos seus departamentos, e com a SUSEP também, né, ele tem, além de outras esferas de governo, tá, STN, SPE, ela tem, enfim, constantemente se intensificado, né, se aprimorado. Eu vejo mais e mais coordenação. Obviamente, momentos de crise como esse da pandemia, né, acabam alavancando mais ainda isso. Então, o nível de interação, até para que a gente pudesse tratar, né, as diferentes situações, né, de uma forma coordenada, sem risco de uma solução de um regulador bater com a do outro, né? Então, essa interação, obviamente, aumentou bastante. Mas eu digo assim, não é que realmente, enfim, seja alguma coisa nova. Eu posso dizer que dos últimos anos para cá, né, esse nível de interação aumentou muita coisa. A 3922 e as alterações que se seguiram, né, a essa regulação são um exemplo bastante evidente disso, dessa interação aí, mais concretamente agora com a SPREV, né? Participamos muito ativamente de todas as alteradoras, né, da 3922 desde 2017, pelo menos, eu posso dizer aí, a 4604, a 4695, né? Contribuímos bastante, trouxemos muito a perspectiva da indústria de fundos, né, e do seu regulador, né, para a mesa de discussão. Muito do que foi dito foi realmente aproveitado, foi levado em consideração, né? Então, acredito assim, realmente a gente está num nível, enfim, dizer ideal é sempre muito ambicioso, né? Mas se não ideal, assim, bastante perto do ideal, com a SPREV, né? Um nível também excepcional, muito bom com a Previc, com o Banco Central, né? Especialmente aí
no caso do Banco Central, DEBAN, DESIG, DEREG, DENOR, DESUP e DESUC, né, são as áreas com quem eu mais falo, né, e, enfim, né, na Previc com o Chediac, com o Luz, que todos conhecem, né, a interação também tem sido excepcional. Então, enfim, eu tenho tido, assim, ou eu tenho visto, né, com uma grande, realmente, assim, de uma forma muito positiva, né, o caminho que todos esses órgãos reguladores têm tomado nesse sentido, né? A gente tem realmente interagido, trocado muito, né, entre nós, né? Eu vejo a nova 3922, vamos chamar assim, né? E aí o João, o Zé Marcos, o Reicher, enfim, todos eles vão poder contribuir muito com relação a isso, que também participaram dessa discussão, mas eu vejo como um belo passo para frente, né, em termos de regulamentação dos investimentos, dos RPPS, né? Existem várias iniciativas de flexibilização ali, né? De ampliação, né, de limites e de possibilidades de investimento, né? Uma lógica de gradação baseada no nível de estruturação que o RPPS tem, né? Baseado lá na regulamentação da SPREV do programa de progestão, etc. Então, enfim, tem muitas ideias muito boas ali, e eu acho que o grande resultado geral da nova 3922, na opinião da CVM, né, e no que pôde contribuir, é realmente um marco, assim, no sentido de, olha, acomodar a regulação, né, as especificidades dos diferentes RPPS que o Brasil tem, que é grande, é um universo bem heterogêneo mesmo, né, e dá mais flexibilidade, né, dá mais ferramentas para que esses RPPS possam diversificar mais as suas carteiras, que obviamente é uma questão importante e meritória por conceito. Então eu vejo com olhos bastante positivos assim a minuta que está sendo levada para a discussão final. Legal, Daniel, obrigada. Acho, enfim, esse ponto último que você colocou em relação à atuação coordenada, né, das instituições, eu acho super importante, inclusive para que a gente possa ter uma regulação dos diversos segmentos, né, do sistema financeiro, do sistema previdenciário como um todo, cada vez mais harmônica, né, e acho que a experiência da CVM em regulação, acho que inclusive pode inspirar a atuação de outros reguladores, em especial da própria SPREV. Muito obrigada. Eu vou passar, antes de passar a palavra ao João, eu queria só uma falha minha aqui, eu acabei esquecendo de apresentar o meu colega Marcelo Gengo, que é responsável pelo relacionamento especificamente pelo relacionamento com os RPPS no âmbito da 20, também está aqui conosco, participando aí dos debates e participou ativamente da organização desse evento. Obrigada, Gengo. E vou passar agora a palavra para o João Figueiredo. João, se você puder trazer alguns comentários iniciais aí para iniciar o nosso debate, eu te agradeço. Bom, começar agradecendo a você, Júlia, pela mediação, o convite da Vinci através do Rabat e do Gengo. Cumprimentar também os amigos que estão com a gente aqui, o Zé, o Daniel, o Sérgio e o Edu, e as demais pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que é um momento importante e todo espaço de discussão da situação que nós nos encontramos nesse momento, ele aperfeiçoa o dia a dia dos regimes próprios. O que talvez seja importante a gente tentar entender no momento desse é a diversidade que existe no mundo do regime próprio. Tá? Esse risco é um risco que é impossível de se mitigar, risco sistêmico, você não tem como se defender dele. Por todos os outros riscos envolvendo investimento, você consegue ter um preço, tá? E você pode concorrer, você pode minimizar, e a dispersão ela vai ajudar nesse sentido, mas quando entra o risco sistêmico, ainda mais quando ele é mundial, né? Você afeta a todos. O grande problema dos regimes próprios é que eles não são, tá, padronizados do ponto de vista de qualidade de gestão, de volumes de investimento. Alguns trabalham com repartição simples, como do ponto de vista de financiamento, outros têm estruturas segregadas, então tem um fundo financeiro previdenciário, outros têm fundos só capitalizados, tá?
mas muitos desses também não têm recursos dentro do que eles permitem aguentar esse momento. Então, a gente demanda hoje uma discussão bem grande do que está acontecendo, mas eu acho que ela vai servir mais de aprendizado. Em algumas situações, nós nos tornamos passageiros do que está acontecendo. Quando você tem, a maioria dos regimes próprios, tem os seus investimentos em cotas de fundos, certo? E dependendo dos fundos, com um prazo longo de resgate, né? Qualquer movimento você pode pegar o vale. Então eu peço o resgate hoje, saio no vale, uma semana depois eu deixo de ganhar. Então tem várias coisas para serem olhadas. Você não tem hoje uma coisa equânime no sentido de que todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. São poucos os que têm carteira administrada. O Sérgio que está aqui vai poder passar a experiência dele, certo? E, na verdade, todo mundo se coloca nessa cota de fundo. E com uma particularidade, né? Os dois grandes bancos públicos, eles detêm hoje mais de 80% desse volume e tem, pelo tamanho das gestoras, nem sempre tem a expertise para poder mexer ao mesmo tempo nos mesmos fundos. Então, características de crédito, por exemplo, alguns fundos com gestores mais rápidos podem ter tomado determinada providência. Em fundos de ações, você pode ter diminuído a participação em ações quando você fez a venda e manter um pouco de caixa e gerir com oportunidades. No final da pandemia, no final dessa estrutura, nós vamos verificar quem bem defendeu, se defendeu na queda, tá? E não. E aí a gente vai olhar que quem comprou fundo ativo, comprou a fundo ativo exatamente para isso, né? Se eu quisesse comprar fundo passivo e correr o risco inteiro, eu teria colocado. Quando você investe em fundos ativos, você busca defesa nesses momentos para depois ter um alfa no momento seguinte. E do ponto de vista de controle, Júlia, quem trabalha com orçamento de risco, mesmo nós do lado do regime próprio, e aí dá para pegar o gancho da conversa do Daniel, certo? Ficou impossível de fazer gestão de risco, tá? Então, os limites foram completamente extrapolados. Isso nos fundos, a questão de algumas estruturas, eu acho que a CVM vai também ter que olhar para ter um espaço para que nos momentos desses os regulamentos tragam também qual é o espaço que se pode colocar para nossos fundos. Acho que a gente vai ter um aprendizado maravilhoso do ponto de vista de cultura do investimento e cultura previdenciária, mas estamos sofrendo com a pandemia todos ao mesmo tempo. E, João, todo esse esforço fiscal, né, que tem sido feito pelos países, inclusive pelo Brasil, vai ter um custo que a gente sabe que não é desprezível, né? Até porque nenhum governo tem a capacidade de se endividar infinitamente e, ao mesmo tempo, controlar a inflação. No Brasil, a gente tem um termômetro importante disso, que são as NTN-Bs, né, cujos yields já subiram bastante. Se a gente olhar por outro lado, né, pelo lado do passivo, existe também a possibilidade de suspensão de contribuições, tanto de participantes quanto do ente estatal. Você vê a necessidade, João, de reavaliar os ALMs, considerando essa nova realidade fiscal? Bom, obrigado, Júlia, pela pergunta. Ela é bem complexa, vou tentar distribuir a resposta pelos temas. A questão do ALM, ele leva em consideração, ou deveria levar em consideração, todos os argumentos que você colocou como pergunta, tá? Porque ele não é isolado em si. Então, vamos verificar o que a gente tem de problema. Quem tem ALM e regime próprio é muito pouco, tá? Então, a realidade do ALM no regime próprio ainda não é uma realidade de implantação, são poucos os que têm, e alguns que têm não cumprem, né? A gente olha isso também como característica. Você tem um espaço bastante grande que deveria estar colocado em título público, certo? Quem teve espaço em 2018 pôde encarteirar alguma coisa, porque tinha margem próxima da meta atuarial, que nós temos meta atuarial basicamente de PCA mais 6, quer dizer, o título público tem que estar muito estressado
para você poder ter isso na carteira. Depois fechou rapidamente, houve muito prêmio nas Bs longas, principalmente do ponto de vista nos fundos. Tá? E quem não encarteirou nesse momento, ele fez uma gordura dentro da sua questão atuarial. Só que dia 1º de janeiro, isso já virou passado. Então, do ponto de vista de prestação de contas para os tribunais de contas, a gente morreu aí. Quando você fala em títulos longos e abertura dos yields, por exemplo, o que a gente verifica é que ele teve um pico, mas ele já recuou um pouco, né? E se você olhar o volume de títulos públicos que estão sendo vendidos hoje nos leilões, ele diminuiu, principalmente os longos. Então, talvez a gente tenha com que os grandes investidores vão dar, por exemplo, vão dar preferência para os mais curtos para ter mais liquidez nesse momento de pandemia. Então, talvez comprar títulos longos não será uma questão muito importante nesse momento. E existe também, do ponto de vista dos bancos, né, principalmente dos grandes, eles tiveram uma oferta de crédito privado de primeira linha com valores muito importantes, muito acima do IPCA mais 6, às vezes com AA ou AAA de rating. Quer dizer, então, a gente teve algumas oportunidades, nós vamos saber se depois isso vai entrar dentro dos nossos fundos ou se vai ficar só nas tesourarias. Então, o título público para regime próprio e as decisões, como elas são demoradas, provavelmente a gente perde essa característica de poder ajustar nossa carteira. Do ponto de vista de não pagamento da patronal, eu acho que isso é uma realidade que vai atingir a todos. O que a gente tem verificado, recebido, participado de outros debates é que o patronal dos entes públicos ele vai ter uma dificuldade muito grande de pagamento nesse período, especialmente quando você fala de prefeituras que não têm nenhum espaço de investimento no seu orçamento. Então, se não tem como cortar investimento, que seria o corte correto, você vai cortar custeio. Tá? E dentre todos os custeios que você pode cortar, nesse momento, os regimes próprios que têm caixa, certo? Seria o socialmente menos ruim, do ponto de vista do corte. Então, em algumas coisas você tem que escolher. Então, alguns gestores municipais estão aí na escolha de Sofia. Então, do ponto de vista estrutural, é melhor dever para o regime próprio e pagar no prazo que a Constituição permite, de 60 vezes, do que deixar de pagar salário. Tá? Então, nós vamos ter uma discussão aí e uma questão de ética nesse momento de gestão. Tá? Questão do ALM, ele tem uma outra dificuldade para a gente estar cuidando dele, e você tem razão que tem que ser reavaliado imediatamente. Mas nós temos um problema que é só nosso, entre aspas. Nós somos benefício definido. Então, as regras elas são colocadas em momentos diferenciados dos que são contribuição definida. Quem é contribuição definida já sabe o que tem que fazer. Vai diminuir porque o patrocinador não consegue pagar a cota dele. Como elas têm que ter paridade, vai diminuir na outra ponta, porque muitos não estão conseguindo receber. E a conta que se faz no futuro eu vou ter menos recursos. Ou eu faço depois, dentro da situação econômica, um novo aporte, ajusto isso no longo prazo, mais ou menos do que aconteceu com o pessoal do Correio, não por os motivos corretos, mas está tendo que fazer aportes no longo prazo, pagando cerca de 20%, para poder recuperar o poder do seu fundo de previdência, para poder pagar a sua aposentadoria. No BD não dá para fazer isso. Tá? Então, nós temos essa dificuldade. Nosso cálculo atuarial, tá, que ele, por legislação, levou como base de setembro a dezembro, né, tinha janela, nós temos uma portaria 464 que determina como a gente vai fazer isso, ele pegou até o final do ano passado, e no nosso caso, por exemplo, de Jundiaí, ele não vai poder pegar o aumento de contribuição dos 14%, dos 11% para os 14%, nesse cálculo que vai ser apresentado agora. Então, quando a gente fizer ajuste do nosso LM, ele já faz um ajuste pela metade, porque eu já tenho um aumento de contribuição prevista, nós temos que aguentar 90 dias, né? Eu tenho o princípio da noventena constitucional para poder cobrar, tá?
e de repente apareceu também, já existe em Jundiaí isso daí, tá? Não repasse do patronal. O que não pode acontecer no caso dos regimes próprios é não haver o repasse do servidor, tá? Porque de regra vai haver o desconto em folha e o não repasse é crime de apropriação indébita previdenciária. Então, eu acho que essa verba vem para o caixa, tá? E falta uma complementação. Quando a gente vê isso, tudo isso alocado, e ainda vê que a Câmara e o Senado estão querendo criar alternativas para não recolhimento, tá? Através de um projeto de lei complementar que está tramitando, que saiu do Senado, veio para a Câmara, teve modificação e voltou para o Senado, a gente vai ter um quadro ainda mais difícil de fazer. E aí, fechando a questão da realidade com a LM, é que a gente também não tem tempo para colocar no LM que a gente teria como ter expectativa desse não recebimento. Qual será o tempo? Nós vamos fazer uma LM com 6 meses, nós vamos fazer uma LM com 12 meses, nós conseguimos garantir que no último dia do último minuto do ano, o patrocinador faça uma lei ou faça um parcelamento que garanta que esse valor já entre no cálculo atuarial para abater como ativo, como é feito ultimamente, a gente já tem isso como regra, quer dizer, são muitas coisas que entram nesse momento para um cálculo de ALM. Eu acho que hoje a questão está mais no gestor, está na mão do gestor e do comitê de investimento, e também tem uma outra questão que eu acho que é importante, como é que você vai trabalhar a liquidez nesse momento agora, dentro dos seus ativos, para poder pagar, entre aspas, essa diferença para pagar os aposentados e os pensionistas, sem você mexer na venda variável, que pode estar negativo, e aí você vai ter um problema para tribunais de contas. Quer dizer, então você tem um patrimônio travado numa ponta, liquidez na outra, e aí você tem que fazer alguns planejamentos. A gente já fez um planejamento lá no Instituto, a gente até o final do ano a gente já sabe onde vai sacar, como vai sacar, e em que fases vai ser sacado. Tá? E a gente vai esperar se terá ou não terá essa alteração dos aportes. A gente ainda não tinha, quando a prefeitura fez os cálculos lá iniciais, ela não sabia ainda o volume de repasse federal para cobrir esse rombo da pandemia. Então, esses estudos devem estar sendo feitos novamente na semana que vem, e aí o horizonte pode mudar. Então, você vai ter que fazer uma LM por semana para fazer. Então, eu acho que seria interessante a gente ter esse horizonte do ALM como fato, mudar sempre que possível para atualizar, mas não dá para cravar todas as fichas no que vem de informação. A gente vai ter que fazer uma variável, assim como os gestores estão fazendo nos fundos de investimento. Agora falando um pouquinho de investimento no exterior, né? Apesar desse dólar aí na casa dos R$5, talvez quase 6. Como é que se avalia essa estratégia de investimento nesse momento? E você acredita que pode haver uma recuperação mais rápida dos múltiplos das empresas americanas, por exemplo? Bom, Jundiaí tomou os 10% permitidos já o ano passado no exterior. Até na discussão da 3922 eu fiz uma proposta de aumentar essa questão de quanto a gente pode ir para o exterior, porque a gente está meio divorciado do mundo enquanto investidor institucional na nossa regulamentação, tanto na 4661 quanto na 3922. O mundo investe em torno de 50% do seu patrimônio em outros países, né? Estados Unidos, que é o maior mercado, é 45%, o Chile nós estamos falando de 80%, a Europa já tem esse conceito, o Japão nem precisa falar, porque a questão de juros lá não dá para apropriar. Então, só 10% que nós temos hoje, ele é um limite que, nesse momento, acaba de se demonstrar extremamente ruim, tá? Pequeno para esse momento. O investimento no exterior traz muitas vantagens, não só a questão da economia. Tá? O que a gente verifica? Primeiro, que ele tem um risco muito menor do risco que a gente tem no investimento no Brasil, principalmente porque quando você olha renda variável contra renda variável, então, do ponto de vista de você poder fazer uma carteira menos arriscada,
tá? E descorrelacionar muito mais, de forma muito mais ampla, você traz fundos descorrelacionados quase de menos 1,7, nós temos na nossa carteira, e a gente tem um redutor bem grande. Então, você ganha, tá? Na questão do risco. Em tese, você tem um risco menor, você deveria ter uma rentabilidade menor, então a gente entrou lá no Instituto olhando um outro viés, nós colocamos os fundos contra a nossa meta atuarial, não contra os índices, para fazer uma carteira diferenciada também no exterior, para poder comprar as outras coisas. Tá? E a questão do investimento do brasileiro no fundo do exterior, ele tem duas coisas. Você pode fazer ele redeado ou não redeado. E aí a gente fez balanceado isso também, para que a gente tivesse, buscasse com os bons gestores de câmbio, tá? Um alfa nessa questão de não estar redeado, e no redeado você vai buscar muito menos risco, e nesse momento a gente tem uma outra tranquilidade. A nossa carteira nesse ano do exterior, tá? São 6 fundos, ela está positiva em 7%. Então, ela bate com folga a nossa meta, ela tem um viés tranquilo, ela está, inclusive, positiva em relação a todos os investimentos, quando você olha como carteira. Então, a gente tem hoje um ganho desde o meio do ano passado, quando a gente já começou, tá? Tem investimento negativo, porque a gente comprou alguma coisa de crédito para fazer um balanceamento na nossa carteira lá fora, como estivesse fazendo uma carteira aqui no Brasil, usou dessa forma, e eu não tenho a menor dúvida que o mundo vai crescer mais rápido do que o Brasil, e eu acho que até a questão da fase que nós estamos na nossa pandemia mostram isso. Tá? Nós estamos pensando em fazer em lockdown e eles estão começando a sair nos países que tiveram um investimento maior. Então, primeiro, essa é uma situação que a Europa volta a consumir, volta a produzir. A Ásia praticamente não teve nenhuma dificuldade com a pandemia. Acho que a China foi o único foco. A Coreia saiu muito bem. Eles já estavam preparados, né? Se você olhar os números e o que aconteceu lá, ele praticamente não interfere. A América Latina, ela é muito pequena do ponto de vista de representatividade no mundo, tá? E ela está recebendo a pandemia em forma atrasada, então eu acho que a gente terá o retorno muito menor. Os múltiplos lá de fora são interessantes, porque eu acho que nós vamos ter uma nova classe de ativos de primeira linha depois que nós saímos da pandemia. Acho que vocês que acompanham o dia a dia, o S&P 500 não sei como é que vai ficar, porque se previa 5 bilhões de capital mínimo e 3 trimestres consecutivos de lucro, o próprio índice vai ter que ser revisto, ou pelo menos vai ter que se abrir uma janela nessa pandemia. E as empresas que subiram dentro do índice, certo? Elas estão basicamente trabalhando em 2 ou 3 cenários de atividade econômica. Tá? Então, Google, Apple e as demais que estão trabalhando com venda à distância, isso tem um retorno muito mais rápido. Então, na minha forma de ver, do ponto de vista de investimento, nós estamos com muito pouco espaço, a gente deveria ter um espaço condizente com as nossas responsabilidades. Os fundos no exterior nos trazem ganhos por vários motivos. Primeiro, da diversificação. Segundo, que nos riscos sistêmicos você vai aumentar ainda mais a sua defesa no seu ativo. Os gestores lá fora, eles têm estratégias tão diversificadas que você não consegue nem medir, entre aspas, né? Você tem índices com 1.900 ações, mas tem gente usando só o filezinho de baixo, o outro pega o intermediário, um joga contra o outro. Quer dizer, a diversificação também de gestor e de fundo, do ponto de vista de estratégia de política de investimento, ela é muito maior do que nós temos aqui. Tá? Então você sai de um mercado que representa 1% no mundo para um que representa 100%. Então a chance de dar certo lá é muito maior do que a chance de dar certo aqui. Então é por isso que você vê que as carteiras institucionais que são equiparáveis às nossas aqui, elas trazem um investimento no exterior com muito mais qualidade, e agora a gente deu para ver por que a gente deveria ter um índice maior. Então nós perdemos aí um espaço de proteção. Tá?
e agora, nesse momento, ele está sendo o ativo que está impulsionando a nossa carteira de renda variável para cima, a ponto de começar já a devolver um pedaço daquilo que foi tomado e ter mais significativo. Então, do ponto de vista do exterior, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está né, do ponto de vista de liberdade, e se a gente não tiver essa visão do ponto de vista dos reguladores de que nós temos que ter essa liberdade também, e esse momento apresenta agora, isso é muito importante. E vocês aí dentro de casa tem aquele estudo do Alexandre. Eu acho que o estudo do Alexandre agora ficou até mais importante do ponto de vista de colocar qual é o percentual que tem que se ter em cada tipo de janela. Acho que aqueles 30% do Alexandre furaram, acho que tem que ser mais. Mas é importante a gente entender o que cada ativo significa nesse momento e como é que a gente tem que acessar. Obrigada, João. Vou passar logo a palavra para o José Marcos. José, essa crise, a gente está vendo, ela vai elevar o déficit dos RPPS e pode até antecipar a inversão da curva do seu passivo. A gente sabe que o ALM é uma ferramenta importante, né, para auxiliar no casamento do passivo com o ativo. Você vê necessidade de o ALM ser reformulado em relação, por exemplo, à periodicidade, Zé? Veja, sem dúvida, né? Agora, ela precisa levar em consideração alguns aspectos aí que o João, tá, falou. Inicialmente, eu quero agradecer aí aos participantes, o João, o Rabate, a você, Júlia, ao Daniel, tá, a própria Vinci, também ao Sérgio, o Eduardo e o Marcelo. Agora, voltando então a falar um pouco aqui da sua pergunta, só que nós temos alguns problemas, diferentemente dos fundos de pensão, onde, para que a gente possa estar revendo a LM, como normalmente isso é um serviço que a gente contrata via licitação, nós ainda não temos contrato de ALM mensal, né? Normalmente, como o custo é elevado, a gente tende a fazer isso via de licitação, tá? Mas também é preciso que a gente veja que as novas regras já do cálculo atuarial já vai ter um impacto negativo para os RPPS em decorrência dessa redução da carteira. Mas, tendo em vista essa dificuldade que nós temos em poder fazer uma licitação, e ainda mais no momento atual, que fica praticamente impossível, tá, de fazer um ALM, para aqueles que já adotam a ALM, o caso da Reciprev, o caso próprio Jundiaí também, que, né, nós trabalhamos com a ALM já há bom tempo, nós estamos seguindo a ALM. Tá? Não é o fato de uma crise não indicar o caminho. Por quê? O cálculo e o estudo de um ALM ele é muito mais profundo do que uma crise em si. Ele olhou um passado de 10, 15, 20 anos, tá? E está olhando um futuro de 90, 80 anos. O que pode acontecer é que a gente, nesse momento, os próprios gestores e o comitê de investimento podem fazer as adequações dentro do próprio ALM. Se o ALM propõe que a gente vá lá para 30% em renda variável, tá? Não é o fato da Bolsa ter recuado que eu não devo continuar na renda variável. Não é assim. A renda variável são investimentos de longo prazo. Então, o impacto que nós sofremos agora, ele vai ter retorno. E se a gente sai também e vai para uma renda fixa, além de estar indo contrário à política de investimento que foi elaborada com base no ALM, também não vamos encontrar ativos, tá, que possam estar fazendo com que a gente chegue próximo da meta. De outro lado, o ALM é um instrumento também não só de indicativo de caminho de renda fixa, renda variável exterior, mas também de diversificação. Então, quem pode rever
é interessante que o faça. Mas se não pode, segue o ALM que já tem, tá? Por quê? Porque não terá muitas modificações pelo fato de, por exemplo, se a Bolsa caiu 30 em março, mas em abril ela já subiu bastante, então, veja, é temerário você fazer alterações, fazer quebra de rupturas pequenas dentro de um cenário que não temos ainda. Há outros instrumentos que podem ser revistos dentro do próprio ALM do cálculo atuarial, como, por exemplo, a revisão da meta atuarial. Então, como que você pode reduzir os riscos da carteira? Reduzindo também a meta atuarial. E isso, intrinsecamente, vai estar dentro do ALM. Tá? Então, eu acho que quem pode é fundamental. Quem não pode, já tem, tá? Segue o ALM fazendo os ajustes no comitê de investimento. E quem não tem, é importante buscar, até porque o Progestão está indicando, tá? Eu não sei se todos que estão participando aqui sabem o que é ALM, mas vou traduzir no português simples. Nada mais é do que o total dos ativos projetados para o longo do tempo do fundo, menos o valor das despesas que você vai ter para o futuro. Então, identificando essa questão dos ativos e passivos, você precisa verificar como você deve alocar os seus recursos para que possa pagar adequadamente no futuro e tendo um caminho de retorno mais positivo. Falei de uma forma simples, ok? Mas, basicamente, é o encontro de ativos e passivos e como você deve melhorar esse seu ativo para poder pagar nas datas certas. Por exemplo, se você compra um 2050, tá? E você vai ter resgates em 2030 muito forte, veja que você vai estar resgatando num período que vai estar incoerente com as datas de pagamento. Então, é importante você casar também esses pagamentos. Era isso. Bem, posso perguntar, Júlia? Claro. Tá. Zé, na última crise de 2008, o cenário base nosso, que a gente vivia, ele contava com taxas de juros bem superiores às atuais. Tá? Isso, na verdade, favoreceu muito a volta e a recuperação das carteiras. Tá? Porque a turma foi e encostou na renda fixa, nas NTNBs. Agora nós estamos vivendo um cenário onde o juro, na verdade, ele está baixo, tá certo? Vai ficar mais baixo ainda, sem perspectiva de aumento. Tá? Então, como é que você acha que isso pode impactar na recuperação das carteiras nessa crise, por exemplo? Por favor. Ok. Veja, nós estamos falando aí de duas realidades, eu diria um pouco diferentes. Em 2008, por exemplo, a taxa de juros era bastante elevada. Acredito que ficava por volta de 11,20, 25, 11,30 por aí, tá? E, inclusive, depois ela chegou a subir, no final de 2008, para 12,75, foi ter um retorno depois lá para 8,75, tá? Mas, então, se você considerar que na década de 2000 até 2008, esse retorno à taxa de juros ficou por volta de 10%. Nesse mesmo período também, entre 2000 e 2008, a inflação era maior do que a atual, era por volta de 5,90, tá? Uma média de 5,30, 5,40. Nesse mesmo período, as NTNB, que é o maior volume que os fundos de pensão e os RPPS aplicam, porque são atrelados ao IPCA, nessa época, as NTNB pagavam IPCA mais 7. Ora, contra uma inflação de 5 e uma taxa de juros de 10. E nesse mesmo período também, a média de retorno da renda variável foi por volta de 27%. Tá? E a renda fixa na média de 19%. Também tivemos o quê? O PIB do Brasil, se a gente verificar, foi sempre crescente, então era uma outra realidade.
era sempre de crescimento. Eu acho que cresciam na média de 3% nesse período, entre 2000 a 2008. Um outro ponto é que 2008 foi um evento econômico, como você já colocou e demais já colocaram aí, né? E esse evento econômico, ele teve origem basicamente já lá para 2001, com aquelas crises que houve lá com o mercado americano, que já estava o povo tendo algumas preocupações, e aí ocorreu a questão das alavancagens, já veio a questão do prime, na sequência a questão do subprime, né? E houve depois, desacreditou-se do mercado, as pessoas com imóveis, e os preços dos imóveis caíram, e, consequentemente, tiveram devoluções, e os bancos tiveram uma situação super difícil, e se não fosse o socorro do governo, teria tido, como alguns bancos chegaram a quebrar, mas teríamos quebras até muito maiores. Então, aqui nós estamos falando de uma crise na saúde. Lá foi, de fato, uma crise econômica no sistema financeiro. Para evitar que quebrassem, foi preciso, então, que os governos do mundo injetassem muito dinheiro nos bancos, mal injetados, inclusive, porque descobriu-se depois que esses bancos, no futuro, ao passar a ter retornos, estavam remunerando seus executivos de forma equivocada, porque, de certo modo, era um dinheiro do governo e esse dinheiro os executivos estavam recebendo, coisa que hoje o mundo já mudou. Quando o governo ele faz uma ajuda a um banco, essa questão de pagar remunerações aos executivos dos bancos fica muito sob o controle do governo. Já nós estamos aqui falando de 2020, nós estamos falando aí, quando você pega de 2010 até agora, 2020, veja que diferença. Enquanto o PIB lá crescia a 3, 3,5, aqui o PIB cresce a uma média de 0,20. Veja, é uma realidade totalmente... Se você considerar os 10 anos, vai dar um ano de crescimento de PIB. Também o Ibovespa, nesse período, 10%, enquanto que lá atrás foi 19%. As NTN-B estão pagando no bate-meta, né? Numa média de 5%, se considerar 2000 para cá, mas que está pagando hoje prêmio de 3%, 3,5%, 4%, tá? Esticou um pouquinho, mas a tendência é de queda. A Selic também, agora, nós estamos falando aí de 3%, 3,25%, outros bancos já falam 2,75%. Para a gente ter uma ideia, do ano 2000 a 2008, se você colocasse o fundo, aplicasse o dinheiro do fundo de pensão ou do RPPS em fundos DI, já batia a meta. Fundos de caixa, já se batia a meta. Hoje, se você colocar seus recursos no fundo de caixa, em fundos DI, você está causando um problema muito grande, porque você vai receber 2,75 contra uma meta em média de IPCA mais 6. Então, veja que é diferente. Também, naquele mesmo período, o segmento de imóveis não sofreu tanto quanto de 2010 a 2020, ou seja, entre os 5 primeiros anos, entre 2010 e 2015, os imóveis subiram, estacionaram, não caíram o preço, mas estacionaram de preço, tá? Só que agora nós estamos também vivendo uma outra realidade. Será que nós, depois que sairmos disso, hoje inclusive a gente discutiu no conselho, no comitê da Reciprev, será que nós vamos precisar daquele espaço que nós temos todo? Ou seja, será que o home office não está tendo uma produtividade muito boa? A produtividade aumentou. Então, será que a gente precisa daquele espaço? Com certeza, acreditamos que teremos também redução de espaço nisso daí, tá? Um outro ponto fundamental é que, em 2008, o sistema bancário, como eu falei, faliu, estava quebrado. Já agora, não. Eu acho que todos vocês têm conhecimento, né, de que o Banco Central injetou 1,1 trilhão e 200 bilhões nos bancos agora. Vocês estão sabendo disso, né?
De que forma? Bem, todas as carteiras de crédito dos bancos, o Banco Central está adquirindo, isso vai dar 1,2 trilhões, vai ser remunerada a 0,60 ao ano, e se a carteira tiver inadimplência, não será do banco, será do Banco Central. Exemplo, se eu tenho um financiamento imobiliário, o banco vai vender essa carteira. Ora, com isso, o banco adquire o quê? Liquidez, e passou um problema para o governo, tá? De certo modo. Mas só que, diferentemente de 2008, não há injeção, há uma troca de posição, onde o governo vai ficar com maior risco. O outro ponto também são as DPGs, né? Os bancos estão aí ajudando os maiores, ajudando os menores, né? Com as DPGs, que nada mais é que um CDB de banco entre banco, né? E isso é por volta de pelo menos uns 250 a 300 bilhões. Então, veja, o sistema financeiro agora, nós estamos líquido, diferente do 2008. Agora, os desafios são maiores. Por quê? Por exemplo, as prefeituras estaduais, as prefeituras municipais, vivem mais do ISS, pelo menos as grandes prefeituras. E o segmento de serviço é quem mais está sofrendo com a crise. Consequência, redução de arrecadações para as prefeituras. Então, como que vamos sair dessa situação? Temos também algumas indefinições políticas que a gente vê constante aí na televisão, né? E tudo isso é um pacote que pode estar afetando o retorno de nossas carteiras. Nós sabemos disso aí. Mas também sabemos o seguinte, estamos num momento de crise? Sim. Por esse motivo, nós vamos recuar e vamos trazer a carteira toda para a renda fixa? Não é uma boa sugestão. Ou seja, a melhor sugestão é a da diversificação. Diversificar o quê? Gestor, administrador, segmentos e fundos. Então, aplica na área do exterior, que é até 10%. Aplica na renda variável. Ah, mas a renda variável está com muita volatilidade. Ora, se olharmos os títulos longos, as NTN-B 2050, ele chegou a ter uma volatilidade idêntica à de um fundo de renda variável. Então, são momentos difíceis para nós, gestores de investimento, muito difícil para a gente chegar a superar a meta. Então, é totalmente diferente de 2008. Em 2008, você batia sem precisar fazer muita coisa. Só se você quisesse não bater. E agora, não. É preciso suar mais a camisa, viu? Antes tinha que se esforçar, né, para não bater a meta. Entendido. Não sei se eu esclareci aí o que eu... Não, está entendido. Está respondido. Muito obrigado. Zé, só mais uma pergunta, até fazendo um link com um ponto da fala do Daniel também. A crise que a gente está passando vai causar um desenquadramento, e já causou, né, alguns desenquadramentos passivos de alguns segmentos nas carteiras dos RPPS. O Daniel colocou como a CVM tem encarado esses desenquadramentos. E aí eu queria ouvir tua opinião sobre as medidas que o regulador, agora pensando no regulador dos RPPS, como ele deveria lidar com essa questão. Ok. Na linha também, acredito eu, do Daniel da CVM. Tá? No entanto, não temos nenhuma norma que foi, no momento atual, divulgada, que venha a alterar a 3.922. A própria 3.922, ela prevê a questão dos desenquadramentos passivos e tem lá um prazo, me parece que é até 180 dias para você regularizar o desenquadramento passivo. Diferentemente dos fundos e dos fundos de pensão, acredito, tá? Já tive dando uma olhada no geral, que pelo fato da crise em si, não irá trazer poucos desenquadramentos nos RPPS.
Pelo contrário. Por exemplo, quem tinha uma carteira com 35% em renda variável, com a crise, esses 35% caiu para 24%. Né? E a proporcionalidade ela foi praticamente quase que a mesma, fundo a fundo, ou seja, fez com que você não tenha mais que 15% em cada fundo, se ele for de renda variável. A exceção de fundos de multimercado, onde houve um saque altíssimo e que o percentual de aplicação é 5% do PL, né? Então, isso aí ele pode ocasionar assim, desenquadramentos passivos. No entanto, o legislador já prevê um prazo de 180 dias para que você possa regularizar essa situação. Você não precisa correr e perder dinheiro ou fazer qualquer loucura, pode aguardar. No daí, você quando encaminha, no retorno, você justifica o desenquadramento passivo e não tem nenhum problema. Então, por esse motivo, o legislador ainda não adotou nenhuma legislação nesse sentido, porque eu mesmo já tive feito fazendo uma análise e percebo que teremos poucos problemas, diferentemente dos fundos de pensão. Obrigada, Zé. Vou passar a palavra agora para o Sérgio Miers. Sérgio, vou passar para os seus comentários iniciais. Queria pedir, a gente já está um pouco apertado no tempo, queria pedir a sua colaboração e ajuda para a gente restringir os comentários iniciais a no máximo 5 minutos e depois ter um tempo maior de até 20 minutos para a resposta das perguntas, tudo bem? Tá ótimo. Comentários iniciais, a gente está discutindo aqui a questão da adequação do portfólio, né, e as nossas perspectivas pós-crise, que a gente não tem nem ideia ainda de quando essa crise vai acabar. Acho que já foi colocado pelos participantes que a gente está operando no sistema eco, né, do modelo mundial, porque eles estão bem mais avançados, então quando eles estão saindo da crise, a gente ainda está no meio da crise, mas isso é ótimo, porque serve de lição. A gente está também hoje num dia ótimo discutindo aqui a adequação do portfólio, onde a gente tem a reunião do Copom. Eles estão agora discutindo aí provavelmente a redução de meio ponto na Selic, que a gente vai aí de 3,75 a 3,25. Então, significa que, naquela pergunta, né, cadê os juros? O juros sumiu e a gente vê um cenário aí ainda para esse ano de juros talvez abaixo de até 3%, isso na renda fixa a títulos públicos. Principal componente hoje das carteiras dos regimes próprios de previdência e das instituições financeiras. Então, a questão que eu acho que eu vou me ater aqui como uma chamada principal é a questão da gestão ativa das carteiras. Eu acho que isso vai fazer a diferença fundamental nesse processo, o tempo de aplicar em alguns fundos IMA e esperar o resultado disso, essa gestão passiva, se bem que se a gente tivesse tudo em poupança agora estaríamos muito bem, mas não é essa a realidade. A gestão passiva, ela teve seus dias contados. Hoje a gente tem que olhar o gestor e o comitê de investimentos. Foram feitos alguns comentários aqui do ALM, eu acho que é uma ótima oportunidade no momento desse, rever o ALM, o stress test da carteira, eu acho que é um bom momento, backtest, stress test, para você refazer aí as testagens de modelagem da sua carteira, porque uma crise igual a essa que a gente está enfrentando agora, a crise financeira, ela não tem precedentes. E isso é muito importante, o gestor ter essa questão na carteira. E falando um pouquinho do ALM, que foi muito discutido aqui, nem sempre o gestor vai adequar a sua modelagem ao ALM. Ele tem que ter uma coisa que a gente não acha, ou é mais escassa no mercado hoje, que é o feeling do gestor, que é a questão de saber a mão de acertar aí o posicionamento da sua carteira. Então, acho que nesse cenário atual, eu colocaria de colocar uma chamada inicial aqui, que talvez o segredo da adequação ao portfólio, e olhando aí as perspectivas de crise, é uma gestão cirúrgica, uma gestão ativa do teu portfólio, dos teus ativos. E aí, claro, com as parcerias das casas. Esqueci de fazer a abertura de agradecimento aqui aos dois Marcelos, né? Ao Marcelo Rabá e ao Marcelo Gênio. Parabéns aí ao João Figueiredo, ao José Marcos, ao Edu, ao Daniel Maeda, e acho que foram todos que estão aqui participando, né? Não esqueci ninguém aqui. E a Júlia, claro.
Tá joia. Sérgio, a diversificação de investimentos, a gente sabe, é uma técnica, né, para diluição de risco e maximização de ganho. Considerando aí o cenário atual de crise, com juros na mínima histórica e a volatilidade da Bolsa, qual que deveria ser, na sua visão, o parâmetro na tomada de decisão sobre o balanceamento da carteira? A diversificação foi e continuará sendo aí, eu acho que importante em toda a estratégia de alocação de recursos dos regimes de própria previdência. Nós temos uma volatilidade muito grande dos ativos, e aí eu considero essa volatilidade como oportunidade. O gestor estando, aquilo que eu falei, né, estando ativo, aproveitando a diversificar, e outra, diversificar é importante separar de pulverizar. Em algum momento no passado, a nossa carteira aqui de Joinville, ela estava extremamente pulverizada. Eu tinha lá ativos em 20 instituições financeiras. Eu não estava diversificado, eu estava pulverizado, porque um IBRX de uma instituição é muito similar a de outra, um fundo IMA é muito similar a de outra. Então, você tem que escolher, a diversificação realmente, ela tem que escolher modelos de gestão diferentes. E, claro, confrontando aqui com o ALM, ou seja, aquilo que o Zé Marques colocou lá é casar os ativos com os passivos, né? Ou seja, nesse momento a gente faz uma gestão de crise, que é uma diversificação dos investimentos também. Tu tem que ter uma parte da tua carteira líquida, porque de manhã eu ainda estava comentando num outro grupo, eu tenho um descompasso aqui entre a minha receita e a minha despesa, e isso deve acontecer Brasil afora, onde eu tenho uma receita hoje de 5 milhões e tenho uma despesa de 20 milhões. Eu tenho descompasso de 15 milhões que eu tenho que administrar. Aquilo que a gente colocou, resgatar agora de um fundo de renda variável, eu estou realizando prejuízo. Talvez não seja o momento adequado, ou mesmo de outros fundos de pontas longas que eu tenho. Então, essa é a questão de trazer liquidez para a carteira. Diversificação significa o quê? Você ter fazer uma gestão de crise agora de olhar o seguinte: quanto eu tenho que ter de liquidez? Acho que o João falou também que Jundiaí também já tem projetado, e nós também aqui, até o final do ano, tudo que eu tenho que gastar no meu fluxo de caixa. Eu já sei quanto eu vou gastar. E eu já sei quanto eu tenho que ter liquidez nesse momento. E dentro dessa diversificação, eu acho que também foi comentado aí no início, que nós usamos desde 2015 o modelo de carteira administrada. A gente estava, vamos dizer assim, talvez um pouco insatisfeito ou não conformado com ser passageiro de fundos de prateleira, os fundos IMA, MB5+, IRFM, aquele processo todo, e aí nós fomos buscar na gestão de carteira administrada essa gestão ativa, em parceria com as instituições, e isso dá aí a questão de você trocar posições dentro da própria carteira, que você pode fazer, deve fazer, se não tiver um métier interno dentro da RPPS, buscar as entidades parceiras, buscar as instituições que têm esse métier, porque agora, nesse período de crise e de oportunidade, e de volatilidade, a diversificação consiste em você montar uma carteira e modificá-la constantemente para adequar aí vamos dizer, aos riscos de mercado. Outra questão é mensurar nessa diversificação o que você pode ter de risco e o que você pode deixar fora desse risco, proteger um pouco a sua carteira. Então, nesse contexto todo, essa gestão, essa diversificação consiste em você balancear bem a tua carteira, e quanto mais você conseguir fazer a gestão ativa dentro desse processo, é melhor. Eu cito aqui que a gente, nesses 5 anos de gestão de carteira, a rentabilidade das nossas carteiras, que começou muito tímida, ela hoje representa 30% da rentabilidade total da nossa carteira de investimento. Isso fez uma diferença muito grande, e trouxe aí essa oportunidade, porque dentro dessa nova gestão, e eu falo que aí temos também uma gestão de risco agora, e talvez um novo ativo financeiro que vai ser colocado aí, que é o crédito das prefeituras, né, porque elas não estão contribuindo aí com a parcela patronal, então nós vamos ter aí uma outra parcela indexada aí, a INPC, o IPCA mais 6, a grande dificuldade vai ser receber isso no futuro, mas é mais um ativo que vai estar indexado aí, e os que não estão recebendo é um grande desafio para fazer a gestão. Ou seja, toda essa
esse cenário, é importante você ter uma avaliação muito grande do risco envolvido e diversificar dentro das suas possibilidades, claro, as características de cada ente aí, Brasil afora. Sérgio, considerando aí a necessidade crescente, né, que a gente tem visto de governança, controles internos e educação previdenciária também, qual a importância, na sua visão, da adesão do RPPS ao Progestão nesse cenário de crise econômica? Ele é de extrema importância. O Progestão veio na verdade, para normatizar os ritos e processos dos RPPS. Ele garante aí, dentro dos ganhos, uma profissionalização muito grande da equipe, manualização dos processos, uma comunicação melhor, né, com o controle social, estrutura de governança, as exigências que vêm aí dos níveis do Progestão, do nível 1 ao nível 4, elas resultam na melhoria de todo o processo da gestão dos RPPS. Acho que recentemente foi editada aí a portaria 9907, que de novo traz aí especificações de qualificação necessárias não só à equipe de gestão do RPPS, mas aos conselhos deliberativos, comitê de investimento e conselho fiscal, pré-requisitos, né, a diretoria dos RPPS, tudo isso, esse conjunto de regras e o Progestão especificamente vem aí a dar uma estrutura talvez necessária. Uma das coisas que a gente não faz, ou faz muito pouco dentro da administração pública, é a gestão por processos. E o Progestão, ele vem a dar esse norte de processo, ou seja, né, você tem a manualização, você tem um processo. Como é que eu faço um processo de aposentadoria? Eu tenho um passo a passo, e eu gosto de citar, eu já falei em alguns eventos, que nós aqui utilizamos uma ferramenta pública gratuita, que é o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, onde eu coloco lá dentro as informações do passo a passo, ou seja, eu manualizei dentro do próprio sistema. Ele também ajuda a fazer a eliminação do papel zero. Hoje eu assino um decreto aqui, eu posso estar conversando com vocês, posso estar assinando um decreto, e daqui mesmo que eu vou estar publicando esse decreto. Então, tudo isso vem aí, o Progestão vem a dar essa alavancada na questão da profissionalização da gestão dos RPPS. Então, aqueles que não aderiram, que estão assistindo ainda, e que eu acredito que isso também proteja o próprio RPPS, na questão de quanto mais você profissionaliza, quanto mais você protege a equipe de gestão do RPPS, melhores são os resultados, aquela questão da continuidade, da perenidade dos processos dentro de um sistema do regime previdenciário. Então, acho que o Progestão veio nessa linha, e principalmente nesse cenário de crise econômica, eu acredito que seja aí, apesar que a gente está em home office, e muitos dos processos de manualização, de repente, quando a gente vai para um home office, a gente acaba esquecendo, deixando o over, né? A gente faz só as tarefas do dia a dia e acaba deixando aquelas outras tarefas que já se tinham ou que poderiam ser feitas. Então, é uma oportunidade. Se você tem servidores aí em home office, a questão da manualização talvez seja uma ótima oportunidade de dar como tarefas aí a questão dos servidores que querem, dos RPPS que querem aderir ao Progestão. Mas, como resumo geral, o Progestão é uma ferramenta e um programa de excelente qualidade que resulta em excelentes ganhos para os regimes próprios de previdência. Pegando o gancho aí na sua resposta, Sérgio, considerando a profissionalização, né, cada vez maior dos RPPS, como é que você analisa a abertura de carteira por ativos para tomada de decisão para aporte e resgate, como é exigido para as entidades fechadas de previdência complementar? Eu vejo com bons olhos o conhecimento dos ativos, dos teus ativos da carteira, exemplo do que fazem as entidades fechadas de previdência complementar, e eles estão aí anos à nossa frente, com experiência, não digo que sejam melhores ou piores, mas eles têm mais tempo de experiência, e você conhecendo os ativos da tua carteira, é importante que quando você aplica num fundo, que é um condomínio, né, ou é um produto, um ativo de investimento, você tem que saber a composição daquilo, você tem que saber o que tem lá dentro e o risco de cada um. De novo, eu gosto de citar aqui a nossa modelagem de carteira administrada, onde essa gestão dos ativos, o conhecimento dos ativos, ela é feita em parceria, tanto do RPPS como da administradora.
Eu tinha falado no início que nós fizemos em 2015 uma carteira administrada somente de títulos públicos, e em 2018 para 19 nós lançamos o modelo 2, que é a carteira administrada mista, que é uma carteira de fundos, onde a gente tem escolhido alguns gestores, e a 20 brevemente deve estar fazendo parte desses gestores. E aí o que vem a qualificação? Vem a qualificação da gestão ativa, a expertise do gestor, né, quando a gente vai aí olhando quem sabe fazer, porque essa vai ser a diferença. E conhecer os ativos, essa abertura da carteira dos ativos é fundamental para você realmente fazer uma boa gestão. Não adianta você simplesmente escolher um fundo, né, assim, sem o conhecimento de tudo que tem a carteira. Então, eu acredito que quanto mais conhecimento, né, melhor você tenha o know-how do processo que tem dentro de cada carteira, o risco de cada produto e o que isso vai representar dentro da tua carteira, é o ganho dos RPPS aí no conhecimento da gestão dos seus ativos. Muito obrigada, Sérgio. Vou passar agora a palavra para o Eduardo Reicher. Eduardo, vou pedir os seus comentários iniciais, pedindo aí também atenção para o tempo, para a gente ter tempo suficiente para fazer as perguntas dos participantes que já estão chegando aqui. Tá bom. Obrigado, Júlia. Só reiterar todos os agradecimentos aí que todos já fizeram, né? Agradecer a 20 na figura do Rabai, do Gengo, você também pela brilhante condução. Ficou para mim a tarefa difícil aí de falar depois de todo mundo, né? Ainda mais depois que fala o Maeda, que fala o Sérgio, o Zé e o João, fico aqui numa situação mais delicada, mas tudo bem, vamos aceitar o desafio aí. Pois não? Eduardo, nesse momento de crise, como é que tem sido a comunicação com os participantes? Será que você pode dividir com a gente? Então, na realidade, eu acho que para o participante hoje da RPPS está acontecendo um turbilhão, né? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente passou aí pela emenda 103 no final do ano passado, né? Que acabou sendo a reforma da Previdência, né? Em que, por mais que falem que os estados e municípios foram excluídos, aí, para boa parte das regras, elas são válidas para a gente. Inclusive sendo que muitas alterações dependem de lei, inclusive no âmbito municipal, né? Eu acho que todo mundo aqui está passando ou passou recentemente pela questão de ter que aumentar a alíquota do servidor, projeto para a Câmara. Então, a gente, na cabeça do participante da RPPS, eu acho que ainda está muito essa questão de tudo que está acontecendo. O que me preocupa, na realidade, sobre isso, Júlio, é o seguinte: eu acho que os participantes, de maneira geral, né, obviamente não é uma regra, mas eles têm se preocupado mais com coisas de caráter imediato do que com coisas que realmente importam. E quando eu faço essa crítica, eu falo, por exemplo, discutindo da PLP que estava na Câmara ontem, que passou pelo Senado, que sobre o funcionalismo ela tem 2 pontos importantes. Ela tem um ponto em que ela congelaria o salário e algumas vantagens do servidor até o final do ano que vem, e em outra ela permitiria o não recolhimento previdenciário para os institutos, para os regimes próprios, dado algumas condições. O que eu percebi? Eu percebo, às vezes, muito mais indignação do participante da RPPS em um congelamento de, eventualmente, aí 1 ano, não que isso seja bom, não quero nem discutir esse mérito, mas eu acho que, por exemplo, um ponto que seria muito importante eles discutirem, por exemplo, que é o não repasse do Instituto de Previdência, ou até mesmo um repasse corrigido de maneira errada, que foi, inclusive, uma das emendas que foram feitas na Câmara lá, mas que aparentemente não vingou, eram questões que são muito mais importantes do longo prazo, quando a gente fala que o cara muitas vezes vai depender da aposentadoria por 30 anos, 40 anos, do que a questão do reajuste de 1 ano. Então, na realidade, acho que mais do que a comunicação, a gente está precisando de um processo de conscientização mesmo, ainda mais com tanta coisa que está acontecendo. Júlia, posso fazer a minha pergunta? Pode sim.
Tá, Edu, antes da pergunta, eu queria fazer só uma consideração, tá? Se a gente olhar o perfil da pessoa física em bolsa, tá, ao longo dessa crise, a gente teve aí 300 mil novos CPFs em março, de pessoas físicas operando em bolsa, ou seja, eles levaram 17,5 bi de captação líquida para B3, tá? Em abril foram 100 mil novos CPFs, tá certo? Ou seja, 5,6 bi a mais de dinheiro novo para B3, tá? Ou seja, a pessoa física está no ano, tá certo? Em torno de 31,8 bilhões de dinheiro carregados para a renda variável, tá? Então a gente nota o seguinte, ou seja, diferentemente de 2008, a pessoa física não saiu correndo, tá certo? Ela veio e firmou posição em março, firmou posição em abril, um capital relevante, tá certo? A gente acha que, na verdade, isso, primeiro é a comunicação, tá certo? Já, muitas lives, tá, mas a verdade da vida é a seguinte, é o juro baixo. A pessoa física não tem onde colocar o dinheiro, porque o juro vai continuar muito baixo, tá certo? Minha pergunta para você é o seguinte, olhando a carteira dos RPPS de renda variável, tá? Nós vamos viver daqui a pouco, daqui a algumas horas, talvez, juro nominal, ou seja, Selic, abaixo de muito dividendo pago por empresa. Tá certo? Ou seja, não é mais juro real, é juro nominal, que é juro real mais inflação. Tá certo? Que é um negócio que é inédito no país. Como é que você vê isso em termos de alocação dos RPPS em renda variável? Essa é uma pergunta interessante, né? Dá para a gente fazer uma live de 2 horas para fazer estudos de caso e enxergar isso daí. Eu acho que assim, primeiro falando da questão da pessoa física, né? Só para fazer um paralelo, a pessoa física é o investidor que mais tem vieses comportamentais de todos, né? Então assim, o homem economus não existe, né? Não existe aquela pessoa que invista puramente por critérios racionais e métricas analíticas. Então, assim, se até para esse cara que ele tem um processo de escolha totalmente comportamental, a bolsa começou a fazer sentido, para a gente que tem que ter métrica, não é opcional você ter critérios quantitativos de escolha, né? Para você que tem que ter metodologias definidas, está muito claro que a bolsa faz sentido. E onde que a gente consegue enxergar isso de maneira mais clara? Eu acho que, poxa, primeiro empresas sólidas que são super resilientes, que estavam pagando em fevereiro, em março, quando foi aquela semana que a bolsa resolveu derreter de vez, inclusive a gente estava junto no congresso, né? A gente pôde viver o Titanic afundando junto. E mesmo assim a gente lá no congresso você percebia empresas, por exemplo, sei lá, Banco do Brasil, Itaúsa, com dividend yield de o dobro da Selic. Isso que a gente está falando que a Selic ainda não era 3, né? Tem casa falando que hoje a Selic vai para 3. Então, quando a Selic estava perto de 4, já tinha Banco do Brasil com dividend yield próximo a 10, Itaúsa, se eu não me engano, também estava com 9 alguma coisa. Então, quando você imagina naquela estratégia bem Warren Buffett, sabe? Que você vai buscar empresas que sejam resilientes e que consigam te devolver dividendo em forma de renda fixa. Quando a oscilação de mercado não for o seu objetivo para ganhar dinheiro na bolsa, né? Mas sim a operação da empresa. E por mais que a gente tenha poucas ações na bolsa brasileira ainda com muito caráter de dividendo, é diferente, por exemplo, sei lá, de uma bolsa americana, que você tem diversas empresas que você consegue fazer esse tipo de investimento. Eu vejo, Rabá, que a grande discussão nossa vai ser enxergar as empresas que vão conseguir continuar resilientes depois da pandemia. Então, assim, você tem boas métricas, de maneira quantitativa faz sentido entrar na bolsa. Talvez a grande discussão nossa como gestor seja como identificar as empresas que vão e como elas vão viver no cenário pós-pandemia, né? Acho que até na primeira fala sua você falou como que vai ser a vida depois da pandemia, né? Então, talvez a grande dificuldade seja entender que essas empresas que entregavam muito resultado antes
E dado aí toda essa mudança de métrica nas relações de trabalho, em comércio virtual, em tantas outras coisas que estão, e a gente é um mercado que não tem tantas empresas digitais assim, né? A gente não tem empresas que sejam tão resilientes a essa revolução 4.0, como que elas vão aparecer e como que elas vão se comportar nesse cenário novo aí. Pegando o gancho, Eduardo, na sua resposta e a pergunta do Rabat, a gente sabe que os RPPS têm hoje pouca alocação, né, em renda variável, mas pode ser necessário tomar mais risco na carteira, até para que se possa atingir a meta atuarial. E aí, considerando esse cenário de crise, né, uma volatilidade muito alta e as perdas que acabaram se verificando, acabaram fazendo com que muitos RBPS desistissem de montar a posição, mesmo com os preços em baixa. Você acha que seria o caso de aumentar ou de montar uma posição em bolsa nesse momento? Sim, eu acho que assim, e não é que o RPPS tenha que necessariamente tomar mais risco, porque eu acho que muitas vezes o gestor fica com aquela cabeça de, poxa, ó, não consigo rentabilidade, preciso só tomar mais risco, tomar mais risco, tomar mais risco, e acaba muitas vezes pulverizando, vou parafrasear o que o Sérgio disse na fala passada, pulverizando investimentos que sejam de alto risco e sem estudar de maneira estrutural a carteira como um todo. Existem casos, por exemplo, que você consegue montar uma carteira que ela vai ter risco, que ela vai ter desvio padrão igual as NTNBs mais longas, desde que você consiga equilibrar bem, por exemplo, investimento no exterior com ações brasileiras. Então, o tomar mais risco necessariamente não precisa ser necessariamente só investir em bolsa, mas eu imagino que fazer estratégias mais eficientes e alocações mais eficientes. Para fazer essas alocações eficientes, na minha opinião, nada mais importante que você buscar gestores e estratégias que sejam resilientes. Numa oportunidade, uma conversa que eu tive com o próprio Olavo da 20, uma vez aqui em Guarulhos, ele estava a gente ficou conversando muito tempo sobre eu acho que foi uma palestra da Vanguard, a Vanguard é uma das maiores casas de gestão passiva do mundo, né? Em que eles estavam falando dos intervalos que você precisaria estar dentro de estar com um gestor para conseguir identificar na realidade todos os períodos, né, e conseguir de fato ter rentabilidade. A gente está falando de intervalos aí de 8 anos, 9 anos, 10 anos de investimento que você tenha com o gestor. Então, assim, escolher bons gestores, por mais que, vamos dizer assim, que esse ano tenha prejudicado qualquer análise quantitativa, né? O Rabat acadêmico aí de estatística, ele consegue falar sobre isso melhor do que ninguém. Mas, assim, para qualquer pessoa que gosta de número, que gosta de análise matemática, você tem um ano que ele é horrível, né? Em que todas as métricas elas acabam sendo distorcidas. Então, eu acho que nessas horas faz sentido você buscar intervalos grandes, intervalos em que o gestor mostre resiliência, que a casa mostre resiliência, que a estratégia mostre resiliência, para que você consiga fazer boas alocações. Muito obrigada, Eduardo. A gente ainda está com tempo, eu vou pegar aqui duas perguntas da plateia. São duas perguntas na mesma linha que se referem a empréstimos consignados, né, para participantes. É uma do Aloysio Lemos, do Rio Previdência, e outra do Francisco Gonçalves, de Barueri. Eu queria que o João respondesse elas para a gente. A pergunta é a seguinte: como está sendo vista a possibilidade de prática efetiva do empréstimo consignado a participantes dos RPPS logo que for normatizado? Todos sabemos que não é nada simples e pode levar a uma montagem de estruturas frágeis, gerando problemas futuros. E aí o Francisco de Barueri complementa, né? Qual o peso e a visão da possibilidade de empréstimos consignados na meta atuarial? Bom, obrigado aos dois amigos que fizeram a pergunta, né? O Aloysio esteve com a gente, inclusive,
na discussão no grupo de trabalho, teve a informação bem quentinha na hora da discussão, e a gente já inclusive a Bipem fez um programa na segunda-feira que já começou a tratar isso, e já combinamos um para quinta-feira que vem para tratar só do empréstimo consignado, porque essa regra está dentro para ser finalizada dentro da estrutura do governo para publicação. A questão do consignado para regime próprio é uma demanda que se tem há muito tempo, talvez pelo lado errado da demanda, né, que é querer beneficiar o servidor e fazer uma política de relações humanas e de recursos humanos do ponto de vista de ter um agrado, né? E ela, na verdade, ela tem que ser para o gestor de regime próprio e da parte de investimentos pensada só como investimento. Essa eu acho que talvez seja a grande distância. E ela está sendo hoje discutida para ser feita em 3 estruturas diferentes. Uma com gestão própria do regime próprio, com poucos cuidados, e até 5% do patrimônio do ponto de vista de ser emprestado, mas com várias regras de governança que estão sendo impostas, ou pelo menos a minuta está trazendo uma imposição de várias regras de governança. Uma segunda estrutura que seria feita por uma entidade, um banco, no caso, uma instituição financeira, dentro da S1, S3, tá? Então, já com estruturas de limite de crédito, com os comitês obrigatórios, que seria de 15%, e também uma terceira constituição de um fundo garantidor dentro do próprio regime próprio, onde uma parte da rentabilidade serviria de colchão para as inadimplências. Em qualquer momento, a gente teria que ter seguros para essa estrutura, não pode ser um seguro prestamista, porque o beneficiário é a família, tem que ser um seguro onde o beneficiário seja o regime próprio, tanto para a questão da morte, né, e também a colocação do fato da pessoa deixar o emprego, porque as pessoas não saem do regime próprio só por um motivo, elas trocam, né? Você tem pessoas que trocam de emprego, fazem concursos em outros lugares, e você também tem que olhar essa questão da dívida. A grande dificuldade que tem no regime próprio para estabelecer uma lei desse motivo, e para mim acho que ela tem que ser precedida de uma lei, é a questão de você não receber menos do que a meta atuarial como produto líquido, isso está na resolução, e você entender qual é o seu tamanho operacional. Então, se a gente tem dificuldade hoje, em alguns lugares, para fazer o mínimo, né, do dia a dia do regime próprio, de preencher os demonstrativos, de fazer a concessão, e você terceiriza tudo, então é evidente que você não teria, dentro desses regimes próprios, capacidade financeira para contratar uma empresa de fora, no começo, até para fazer uma análise, né? Você deveria preceder estruturas atuariais, inclusive, para tentar discutir quanto que você pode fazer, e quem tem a ALM também deveria trazer essa discussão. Precede também a alteração da política de investimentos, porque ele deve vir como investimento no regime próprio, você também tem que ter a autorização do seu comitê e do conselho. Quer dizer, não é um negócio que sai, risca o fósforo e pega fogo. Ele vai demandar um processo de seleção de todo quanto é tipo de conhecimento. Os regimes próprios não tem esse tipo de visão, ele tem a única visão que ele tem com muita qualidade é saber como é que é a margem, tá? Porque a gente já faz isso no nosso dia a dia, nós temos a margem consignável, isso é fácil de fazer. Agora, estar no outro lado, estar como ativo na estrutura, fazer os empréstimos, olhar essa situação, até agora não é uma atividade que a gente tem, e não é uma atividade fácil de se fazer. Então, vai poder ter empréstimo? Vai, porque está previsto na Constituição. Tá? Como vai ser, acho que ainda é uma discussão que está sendo travada. E fechando a questão aí de qual é o impacto atuarial, bom, se você tiver 15% do seu ativo cravado, que você vai bater sua meta num momento como esse, tá? E aí você ainda tiver a possibilidade de fazer uma gordura, talvez se abra espaço para fazer uma contraparte de comprar títulos públicos com abaixo dos 6%,
e aí você faz uma carteira casada, de repente os seus 15 pode virar 25, 30, 35, depende de como cada um vai operacionalizar. Mas dizer exatamente, Júlia, como vai ser feito ainda não está divulgado, e eu acho que a dificuldade do regime próprio é tão grande que muitos não vão conseguir fazer a operação desse tipo de ativo. Obrigada, João. A gente já está bem apertado no tempo, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Eu vou pedir para o Eduardo responder. É a pergunta do Hélio Rodrigues. Ele diz o seguinte: em Rio Preto, não temos a entrada de dinheiro novo. Estamos bem posicionados em renda variável em mais ou menos 20%. Para o pagamento de folha, temos que resgatar mensalmente. Tenho o pensamento de que o melhor é resgatar da renda fixa, principalmente dos fundos de caixa, para não realizar a perda dos fundos de renda variável. Acredito que dentro de 6 meses, ou no mais tardar um ano, voltaremos ao patamar anterior à crise. O que vocês acham deste pensamento? Então, por mais que eu não sei, que não tenha entrado dinheiro novo, né? Deve ser alguma questão de repasse e tal, ainda mais agora com a questão desse ano. A princípio, você tira primeiro, se você tivesse que fazer uma análise aí bem simples e sem um ALM, obviamente que se você conseguir casar o máximo de fluxo seu de entrada e saída, quanto mais tempo for casado, melhor é. Mas para quem não tem um estudo e já tiver que enfrentar essa decisão logo, né, que paute ela pela volatilidade. Então eu acho que você tem que, a primeira regra sua para ver de onde você tem que resgatar, né, são os ativos que mais apanharam. Então, assim, começa pelos de renda fixa, que são de caixa, que devem ser os atrelados CDI, RFM1, e vai na renda fixa, sempre com os títulos de menor vencimento, né, com os que têm duration mais curta e a menor volatilidade. Obrigada, Eduardo. Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso evento. As demais perguntas que foram formuladas a gente vai encaminhar para os palestrantes, para que eles respondam diretamente. E agora eu queria passar para os comentários finais de cada um dos nossos palestrantes, a começar pelo Daniel. E aí, Daniel, se você puder também restringir todos os palestrantes, né, observar no máximo aí 2 ou 3 minutos para a gente encerrar no tempo adequado. Maravilha. Obrigado, Júlia, pela palavra. Só para dizer e reforçar como texto lá das minhas colocações, né, no começo, que a CVM continua sempre aberta, à disposição, efetivamente disponível, de portas abertas para ouvir, né, as demandas, necessidades, enfim, perplexidades eventualmente que o mercado tenha nesse ou naquele cenário inusitado, né, enfim, novo, diferente, que surge em função da crise, né, é de todo o nosso interesse ouvir, entender, né, e pensar em formas de, mais uma vez, esclarecer, orientar, né, oferecer para o mercado, assim, enfim, essa visibilidade de como a CVM enxerga aquela situação e tudo mais. Então, de novo, só para passar essa mensagem, caso qualquer um, direta ou indiretamente, né, porque os RPPS, enfim, a gente sabe, investem em fundos que, por sua vez, são regulados pela CVM, né? Se surgir qualquer pedra nesse caminho, né, não hesite em nos procurar. Fazemos questão de nos manter aí permanentemente atentos e abertos para conversar. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigada, Daniel. João, por favor. Bom, queria agradecer a oportunidade de aprender com os amigos Daniel, Sérgio, o Edu, o Zé, e com vocês. Eu acho que é importante para a gente nesse momento poder estar vendo essa troca de experiências, e todo mundo sempre aprende muito nesses momentos. Parabenizar você, Júlia, pela condução dos trabalhos, agradecer aos Marcelos, né, pela gentileza do convite, dizer que a ABPEM continua à disposição de todos para poder discutir os temas mais importantes para regime próprio, e não por acaso os 4 membros de regime próprio aqui são membros do Comitê de Investimentos da ABPEM, representando os regimes próprios. Quer dizer, então há uma sinergia muito grande. Todos nós tivemos no grupo de trabalho da discussão 3922, e eu acho que a gente tem que compartilhar, então, essa nossa experiência o máximo possível. Então, eu acho que
a nossa participação ela não se cinge a isso, a gente se obriga sempre a estar fazendo mais, e vocês fizeram parte, então, dessa criação dessa cultura previdenciária que é tão importante num país como o Brasil. Muito obrigado, desejo a todos uma boa noite. Obrigada, João. Zé Marcos, seus comentários finais, por favor. Você viu que eu falei pouco, né? Porque eu não fui bobinho, porque João sempre nas reuniões coloca para falar mais do que todo mundo. Aí depois fica todo mundo reclamando comigo, Daniel também, todo mundo aí. Então fui bem educadinho, bem tranquilo, tá? Então agradecer a todos. E pelo menos eu estou crescendo, não estou sendo mais menino, não. O João não me pega mais assim, não, tá? Falar para o Daniel que sim, nós temos uma necessidade, que ele nos indique os fundos que estão pagando 30%. E pode passar essa informação pelo celular particular, tá? E aí a gente não vai passar essa informação para ninguém. Fica só com a gente. Então, agradecer a todos. Obrigada, Zé. Vou passar para o Sérgio para os comentários finais. É sempre um prazer e uma honra estar num grupo tão seleto de gestores da RPPS. Agradecer aí ao Marcelo Rabai, a Vinci, ao Marcelo Gengo, a Júlia pela excelente condução, ao João, ao Edu, ao Zé, ao Maeda. É um grupo fantástico, né? Eu acho que é importante nesse momento onde está todo mundo aí, né, preso em casa. Muitas pessoas vão assistir esse vídeo, que não esteja assistindo ao vivo, mas vão poder ter acesso às informações, uma forma de a gente conseguir socializar as informações. Quanto mais pessoas conhecem, mais profissional se torna o mercado. Então é um momento excelente, num momento de crise, onde a gente tem todo mundo passando pelas mesmas dores, né, provavelmente, e pelos mesmos desafios, a oportunidade de estar discutindo aqui com esse público tão qualificado e agradecer a oportunidade de estar participando. Então, desejo aí sucesso a todos, sobrevivência a todos, e espero encontrá-los muito bem após passar aí a pandemia do Covid. Um abraço. Muito obrigada, Sérgio. Eduardo, seus comentários finais, por favor. Poxa, fazendo um link aí com o que o Sérgio estava falando, né? Aliás, a semana anterior ao isolamento, a gente estava praticamente aqui todo mundo junto, né? Então, felicidade em 1 mês e meio depois, um pouco mais, aí a gente está se encontrando para discutir um pouco de mercado, discutir um mercado financeiro que foi tão atípico aí, tão intenso nesses últimos tempos. Então, pô, agradecer o convite, né? Marcelo Rabá, Marcelo Gengo, parabéns, Júlia, pela condução dos trabalhos aí. Agradecer cada um dos gestores, o Sérgio, o Zé, o João, e ao nosso universitário do grupo de trabalho, aí, o Daniel Maeda, que sempre colabora tanto aí em todos os grupos de trabalho, em todas as palestras que ele participa. Pô, feliz em estar com vocês aí. Obrigado, boa noite. E daqui a pouco tem resultado do Copom, a gente está trocando pelo WhatsApp as impressões aí do que vem pela frente. Obrigado, Juliana. Obrigada, Eduardo. Eu queria agradecer, em nome da Vinci Partners, a presença de todos os participantes, em especial dos nossos palestrantes. Acho que a gente teve discussões bem ricas e que vão poder orientar as reflexões internas. Acho que cada instituto de previdência precisa fazer para enfrentar e para atravessar essa crise. Muito obrigada a todos. Boa noite.